que você considera, ou quem você considera uma pessoa agraciada? Uma pessoa abençoada. Quando fala em alguém abençoado, o que é que vem à sua mente? Será que vem à sua mente, por exemplo, alguém muito próspero? Puxa, fulano é muito abençoado, olha o tanto de dinheiro que ele tem. Será que vem à sua mente uma família igual a da propaganda da margarina? Para quem é mais maduro igual eu assim, vai lembrar, né? A gente tinha uma propaganda antigamente que era uma maravilha. A família acordava, todo mundo já limpinho, organizado, todo mundo assentado à mesa, sorridente, alegre, ninguém mal-humorado, tomando aquele café bonito, gostoso e todo mundo sorridente. Será que quando fala em alguém abençoado é isso que você pensa? Será que é alguém que é isento de enfermidades, de problemas? Estou fazendo essa pergunta, essa provocação, irmãos, porque infelizmente essa é a realidade da maioria das pessoas. Quando nós falamos em alguém agraciado ou abençoado, é assim que as pessoas pensam. Mas nós descobrimos, mesmo nós que já caminhamos com Cristo há algum tempo, que a vida não é bem assim. A vida é marcada por alguns dissabores, desafios, por alguns problemas, algumas lutas. Eu particularmente, quando via a propaganda da margarina lá atrás, eu ficava olhando e ficava assim, meu Deus, eu era adolescente, criança, e ficava assim, será que um dia eu vou ter uma família assim? E aí de repente a gente casa, a gente tem os filhos, e a gente descobre, irmãos, que a coisa de manhã é bruta. Lá em casa começa às 6 e pouca da manhã, a gente começa a preparar as maiores para poder levar para a escola, e termina entregando a mais nova às 8h15 da manhã. 8h30 é que a gente chega, é a hora que eu consigo agora tomar o meu café. É aquela correria, irmãos. E alguns dias a gente chega em casa com a sensação de que acabou de correr uma maratona. Arruma a menina, o cabelo não tá bom, a roupa não tá boa, e ajeita daqui, ajeita dali. Acordou com mais sono do que deveria, ou mal-humorado. E a gente também. Quantas vezes não é? A gente acorda de repente com aquele desânimo no início do dia, às vezes com o humor mais carregado. Quem é mais antigo igual eu vai lembrar, inclusive, tinha um personagem antigamente chamado Urtigão. Vocês lembram do Urtigão? Alguém lembra? O Urtigão era um fazendeiro, ele tinha uma espingarda, assim, uma escopeta, e quando alguém ia lá na porta da fazenda dele, ele dava um tiro e ficava resmungando. Lembrou aí agora? Você não entendia uma palavra do que ele falava. Era mal-humorado e bravo que só ele. Era meu apelido na infância, você sabia disso? Era assim que eu acordava. Eu não gostava de dar nem bom dia, de tanto mau humor. E a vida, às vezes, tem algumas questões que nos tornam também, que nos causam também algumas situações difíceis. Mas a pergunta é, o que é alguém, então, visitado pela graça de Deus? Por que eu estou fazendo essa provocação, irmãos? Porque Paulo está escrevendo aqui uma epístola a uma igreja, e ele vai começar, então, essa epístola, dizendo que ele identificou a graça de Deus como tendo sido derramada sobre esses irmãos. E Paulo vai apresentar aqui então uma tríade que compõe essa graça. Quais são as evidências de que essa igreja foi de fato agraciada? Eu já preguei aqui na IPVO uma outra mensagem muito parecida, só que ela foi baseada em 1 Tessalonicenses capítulo 1. Com isso a gente vê que essa linguagem era uma linguagem comum ao apóstolo Paulo, no entanto com propósitos distintos. Lá em 1 Tessalonicenses, uma igreja que tinha uma relação estreita com Paulo, Paulo está dizendo, quando ele usa essa tríade da graça ou as virtudes cardeais, também são chamadas assim, Paulo está dizendo o seguinte: a eleição desses irmãos era claramente percebida. O fato de que a graça de Deus os transformou era evidenciada através dessa tríade. Mas a ênfase de Paulo é na eleição desses irmãos, na salvação desses irmãos. Aqui, Paulo está dando mais ênfase à graça. O assunto de Paulo no início da epístola é a graça de Deus. Essa doutrina maravilhosa, irmãos, que precisa voltar sempre aos nossos corações e mentes. Veja comigo o texto então. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós,
desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra, que Ele nos enriqueça, nos fortaleça, nos transforme através da sua verdade em nome de Jesus. Costumo dizer, irmãos, que para entender uma carta, nós precisamos primeiro entender quem é que escreve. E talvez nesse contexto seja o mais tranquilo para nós. Já ouvimos tanto sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era aquele judeu muito religioso, ele diz que ele era fariseu de fariseus, ele era, na lei ele era doutor, um homem muito religioso, e que por causa dessa religiosidade torta, estranha, estava perseguindo cristãos. Paulo foi aquele que esteve inclusive presenciando, assistindo o apedrejamento de Estevão. A Bíblia diz que as vestes de Estevão foram jogadas aos seus pés. Paulo presenciou tudo isso. Paulo então conseguiu cartas para que ele perseguisse os cristãos, e quando ele estava no caminho de Damasco, eu costumo dizer que não foi ele que teve um encontro com Cristo, foi Cristo que o encontrou. Cristo apareceu para ele. Jesus Cristo então transformou a vida de Paulo. A graça de Deus foi revelada a Paulo. Esse homem que tinha certa parcela de culpa, inclusive na morte de Estevão, e que agora foi alcançado por um amor, uma graça maravilhosa, e se tornou então o que nós chamamos de um apóstolo tardio. É por isso que ele diz no início da epístola que ele é apóstolo segundo a vontade de Deus. É como se Paulo dissesse: não foi algo que eu busquei, foi algo para que eu fui encontrado. Eu fui feito apóstolo por essa graça e por essa vontade divina. Paulo então se tornou esse grande homem do Novo Testamento, um dos maiores escritores da Bíblia, um dos maiores missionários, um dos maiores plantadores de igreja. Paulo tinha uma característica no seu ministério que era plantar igrejas entre os gentios. Paulo entendeu que o evangelho não deveria ficar restrito aos judeus. Foi uma das primeiras pessoas a entenderem essa missão da igreja, de levar o evangelho aos confins do mundo. E Paulo então tinha como estratégia escolher boas, grandes cidades e plantar ali uma igreja, porque Paulo entendia que dessa forma essa igreja cresceria, seria uma igreja forte e seria um instrumento para plantar outras igrejas na região. Você vai entender daqui a pouquinho na epístola por que eu estou dizendo isso. Paulo então é o autor dessa epístola, mas uma característica curiosa é que essa igreja não tinha sido ainda visitada por Paulo. Se você depois estudar Colossenses, você vai perceber, aliás, o próprio verso 4 que nós lemos, Paulo fala que ele ouviu da fé, ele não presenciou, ele não viu essa fé. Essa é uma igreja que não foi plantada por Paulo, era uma igreja a qual Paulo então, tendo notícia, Paulo se importa e ama da mesma forma. Lá a epístola aos Tessalonicenses, eu disse que lá é uma igreja para ser lembrada. Paulo menciona lá no primeiro capítulo: eu trago vocês no coração. Aqui, irmãos, Paulo não estivera presente entre eles, mas mesmo assim, Paulo se importa, Paulo ama, Paulo cuida dessa igreja. E ele faz isso escrevendo uma carta. Paulo endereça então essa carta a essa igreja em uma cidade com algumas características interessantes. Colossos nessa época era uma cidade que havia perdido a sua grandeza e influência. No passado ela já tinha sido uma cidade grande, importante, mas essa cidade passou por alguns problemas, inclusive de desastres naturais. Alguns terremotos que aconteceram na região que destruíram a cidade. O que acontece é que nesse momento ela já não era mais uma cidade grande e importante. Era uma cidade relativamente insignificante para a época. Principalmente porque duas cidades no entorno delas haviam se destacado e crescido muito: Laodiceia e Herápolis. E ela então foi perdendo a sua grandeza e influência. No entanto, Paulo escreve uma carta maravilhosa endereçando a essa igreja. Pastor Hernandes, por exemplo, quando comenta essa carta, irmãos,
Ele diz que esse é o maior tratado cristológico do Novo Testamento. Nenhum outro livro, para o pastor Hernandes, aborda a cristologia, ou quem é Jesus, a missão, a vida e obra de Cristo, como essa epístola. Um outro autor que eu gosto muito de citar aqui, Warren Wiersbe, pastor Warren Wiersbe, ele diz, irmãos, que essa é a epístola mais profunda de Paulo. Paulo aqui traz a profundidade do seu ensino nessa epístola. E o que a gente aprende com tudo isso, irmãos? A gente vê com tudo isso essa beleza do Evangelho, que está disponível tanto para aqueles que são, digamos assim, mais notórios entre os homens, como entre aqueles que estão, de certa forma, em lugares não tão reconhecidos pelos homens. O Evangelho foi pregado na grande Tessalônica, uma das cidades mais importantes da época, mas também foi pregado na pequena Colossos. E o mesmo apóstolo que escreve a uma, escreve a outra, e no capítulo 1 com um conteúdo muito parecido. É bonito perceber isso, irmãos. Esse evangelho que destoa dessa tendência humana de valorizar aquilo que é grande aos olhos humanos. A Bíblia diz que o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não contempla em primeiro lugar as coisas exteriores, a grandeza aos olhos dos homens. Lembra da história de Samuel na casa de Jessé? Quando o Senhor então repreende a Samuel e diz: Samuel, cuidado, não atentes apenas para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê apenas o exterior, mas Deus vê o coração. E eu louvo a Deus, irmãos, porque esse apóstolo se importava tanto com as grandes igrejas, quanto com as pequenas igrejas, tanto com as pessoas mais importantes, como ele vai comparecer diante do imperador para pregar o evangelho, quanto com as pessoas mais simples, comuns e humildes. E aqui então, essa é a igreja a qual Paulo está escrevendo a sua epístola. A mensagem que nós encontramos aqui, irmãos, não é uma mensagem muito diferente daquela dos nossos dias. Paulo, ele tem uma ênfase aqui em contrapor a tolerância que era comum àquela época com o erro, e em contrapartida a intolerância à verdade. Naquela época as pessoas estavam tolerando o erro, estavam deixando de tratar o que precisava ser tratado e que era errado, e ao mesmo tempo havia intolerância com a verdade. Que realidade parecida com a nossa. Nossos dias são assim. Dias onde você dizer a verdade para as pessoas incomoda muito. Dias onde as pessoas têm sido ensinadas a fazer o que der vontade, o que está na cabeça, o que está no coração. O que importa é como você se sente. O assunto das 2 últimas semanas, por exemplo, foram as bonecas reborn, os bebês reborn. O que é um bebê reborn? É uma boneca, só que com características mais realísticas. Eu fui conhecer o que era uma bebê reborn anos atrás, quando a minha filha mais velha pediu uma boneca dessa pela primeira vez. E quando eu olhei, eu falei, puxa vida, parece. Veio com certidão de nascimento, com fralda, mamadeira, era aquele negócio, né, o mais próximo que fosse possível da realidade. E tudo normal até aí. Criança brincar de boneca, irmãos, normal. Aliás, é até importante, didático, pedagógico para elas já começar a lidar com uma realidade que provavelmente, quando elas ficarem maiores, elas vão lidar, da maternidade. O problema é que se tornou comum agora adultos que se intitulam pai e mãe de bebê reborn. E cuidado, não é exagero não. Nós tivemos notícias essa semana, por exemplo, de gente que entrou com um pedido do Ministério do Trabalho, querendo licença maternidade. A justiça brasileira tratando disso, irmãos. Gente que vai para um centro de saúde querendo atendimento para o bebê. Eu já disse que se chegasse, se eu fosse médico, eu internava a pessoa. O bebê está ótimo, está 100%. Agora você que chegou não está muito bem, não. No entanto, irmãos, falar isso hoje em dia choca as pessoas. Porque há muita tolerância com o erro. Não, o que importa é que ela seja feliz. O que importa é que ela faça aquilo que ela sente, como ela se sente bem. No entanto, há uma intolerância profunda com a verdade. Dizer a verdade do Evangelho, irmãos, tem causado repulsa em muita gente. Eu costumava dizer lá na Betel que o problema do mundo é que eles ainda não entenderam com tanta clareza o que é que o Evangelho ensina. Porque quando a gente pregar, vai ter muita gente que vai escandalizar mesmo.
A palavra de Deus nos afirma que todos nós, todos os seres humanos, somos pecadores. E o que nós merecemos é condenação da parte de Deus, justo juízo da parte de Deus. E é interessante que quando a gente olha para a epístola, então Paulo está destacando, na verdade, a graça de Deus. E sabe por que a graça de Deus hoje talvez não seja tão valorizada, até mesmo entre os crentes? Porque nós não temos, muitas vezes, a dimensão correta da nossa condição, do nosso estado de pecado, da nossa miséria, da maldição na qual nós nos encontrávamos à parte de Cristo. A Bíblia diz que nós éramos dignos da ira de Deus. O discurso de João Batista, que é tão duro, irmãos, era o discurso para todos nós, antes de sermos alvo de tão maravilhosa graça. O machado está posto à raiz das árvores. João tinha um jeito até educado de falar. O que João está dizendo é: o Senhor vai passar a foice. Prepara que você vai ser colhido. Raça de víboras. Olha que jeito bonito de falar, irmãos. Sabe o que é raça de víbora? Filho da serpente, descendência de Satanás. É isso que João Batista está falando, irmãos. Mas veja, tudo isso tem um propósito. O propósito é fazer com que o homem reconheça exatamente o seu estado, para que, reconhecendo o seu estado, ele ouça sobre uma graça maravilhosa, e ele deseja essa graça mais do que qualquer outra coisa. Paulo então está anunciando essa graça nesse primeiro bloco, irmãos. Está mostrando para nós como é que ela é evidenciada através da vida dessa igreja. Essa igreja então tão simples, tão humilde, mas, irmãos, tão amada, tão agraciada por Deus. Só mais um detalhe aqui, que eu acho bonito demais nessa epístola. Essa epístola me encanta, irmãos, porque essa é a epístola dos amigos. Essa epístola, Paulo menciona diversas pessoas com quem ele nutriu uma verdadeira amizade. E não é essa amizade que o mundo prega por aí, não. A amizade que o mundo prega por aí, teve um cantor que já teve por aí nas nossas praças, que ele canta em uma das suas canções: eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. O mundo conhece esse tipo de amizade, uma amizade superficial. Hoje em dia mudou até o nome, são seguidores. Tem gente que usa até a expressão seguimigos. Essa amizade superficial, não é disso que eu estou falando. O que a epístola nos mostra é uma amizade genuína, profunda, sincera, intensa. Olha que bonito, Paulo já começa mostrando que essa epístola foi escrita a 4 mãos. No início ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo está dizendo para a igreja o seguinte: ó, essa epístola não é só minha não, viu? Timóteo está comigo nessa. Nós estamos trabalhando junto em prol do reino de Deus. Essa epístola que nos apresenta, por exemplo, Filemon. Paulo inclusive vai endereçar depois uma epístola a Filemon. Quem foi Filemon? Filemon era um homem muito rico, que foi alcançado pela graça do Evangelho e começou então a abrir a sua casa, para que a sua casa fosse o lugar de reunião da igreja. Talvez você não tenha essa dimensão, pensando no nosso tempo de hoje. Nós falamos aqui dos grupos pequenos. Quantos irmãos abrem a sua casa, recebem a igreja ali para reunir, para fazer um culto, para adorar o Senhor? Naquela época, quando alguém recebia um grupo de cristãos, ele estava correndo um sério risco. Aliás, nós temos exemplo em Atos, de gente que foi arrancado de casa e espancado porque estava recebendo o apóstolo Paulo. Mas esse homem entendeu a graça do Evangelho. Ele descobriu que essa graça era a maior riqueza que alguém podia possuir. E ele então abre a sua casa para que ali se reunisse a igreja do Senhor Jesus. Esse é Filemon. Mas Paulo não fala só dele. Paulo vai fazer menção também a Arquipo. Quem é Arquipo? Arquipo era o filho de Filemon e de Ápia, e que se tornara nessa época aqui pastor da igreja. É tão bonito ver como o Evangelho transforma algumas realidades, como o Evangelho chega na nossa casa, impacta a nossa família, e quando às vezes algo que é feito sem nenhuma pretensão, nós percebemos a maneira como a graça do Evangelho chega, alcança e transforma e marca as nossas vidas e histórias. Eu me lembrei hoje pela manhã, irmãos, do contexto da chegada da minha família na Betel. Nós chegamos na Betel no contexto de minha mãe estava afastada do Evangelho há mais de 10 anos. Meu pai não era um cristão professo. Minha mãe resolveu frequentar de novo uma igreja.
No primeiro culto, eu já contei isso aqui, que nós fomos na igreja, terminou o culto, eu subi no púlpito, gritei um palavrão e pulei. Tudo para não voltar mais. Eu acho que eu no lugar dela não teria voltado, com vergonha do meu filho. Era o contexto do que eu vivia e do que eu ouvia, de uma família que estava longe do Senhor, mas que estava desejosa de se aproximar novamente. Minha família persistiu, minha mãe continuou ali conosco. Eu tinha 3 anos quando eu cheguei na Betel. Chegamos num contexto de muita dificuldade. Meu pai era sócio de uma empresa no interior de Minas, mas não tinha uma estrutura muito boa assim de previdência. Teve um acidente, perdeu tudo, estava sem renda. Foi morar em Belo Horizonte para tratar essa enfermidade, esse acidente que ele havia sofrido. Nós tivemos tanta necessidade, irmãos, que a Betel chegou a levar cesta básica na minha casa durante muito tempo. O menino cresceu, era o adolescente rebelde da igreja. Aprontava, fazia um monte de coisa lá que deixava os cabelos de quem tinha, né? Os cabelos em pé. Disciplinado com 14 anos. E Deus tem um modo de agir, irmãos, que às vezes é até engraçado. E Deus vai e escolhe aquele menino e diz assim: esse aqui tem tudo para dar errado, mas eu escolhi manifestar graça. E eu me tornei o pastor da igreja, irmãos. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Uma família que despretensiosamente abre as portas para começar um culto, e agora o filho de Filemon é o pastor da igreja. Mais um amigo de Paulo. Paulo menciona Epáfras, diz que ele era seu conservo, que eles trabalhavam juntos. Epáfras foi o plantador dessa igreja, a pessoa que começou o trabalho, o primeiro pastor ali passando e trabalhando. Paulo ainda vai mencionar, irmãos, eu vou correr, Onésimo, que era um escravo de Filemon que havia fugido. Paulo, estando na prisão, conheceu Onésimo. Onésimo também foi preso. Paulo então prega para Onésimo, Onésimo se converte. Paulo então agora encaminha Onésimo a Filemon e manda uma carta dizendo assim: Filemon, receba agora Onésimo, não como seu escravo, mas como seu irmão. Vocês agora servem ao mesmo Deus, trate-o com dignidade. Onésimo, respeite a Filemon, trabalhe com ardor, realize o seu trabalho com afinco para a glória de Deus. Irmãos, é bonito ver o que o Evangelho realiza. Essa graça aqui está permeada em todos os detalhes da história. Mas bom, para nós não demorarmos demais, eu quero então apresentar para você, nesse texto que nós lemos, algumas manifestações da graça de Deus no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Qual é a tríade da graça? Como é que nós identificamos essa graça? Como é que Paulo a identifica? Quais as evidências de que esse povo de fato foi agraciado por Deus? Paulo vai apresentar para nós aqui, como eu já disse, o que alguns chamam de virtudes cardeais. Aquelas 3 virtudes fundamentais: a fé, a esperança e o amor. Paulo vai falar disso também lá em 1 Coríntios 13. Lembra, depois daquele grande tratado, aquele grande poema sobre amor, ele diz assim: ora, agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém o maior destes é o amor. Paulo então menciona aqui na vida dessa igreja essa tríade da graça. Qual é então a manifestação da graça de Deus no seio da igreja? Paulo vai dizer que em primeiro lugar é a fé genuína em Jesus Cristo. A evidência de que alguém de fato foi alvo da graça de Deus é pela fé correta, pela fé sincera, pela fé genuína em Jesus Cristo. Olha o que ele diz, verso 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Paulo está dizendo o seguinte, irmãos: é evidente que o credo de vocês foi demonstrado pela maneira como essa fé transformou a vida de vocês. Vocês experimentaram o poder transformador do Evangelho. Essa fé é nítida em vocês. Paulo está destacando, irmãos, essa fé que fortalecia esses irmãos para perseverar mesmo em meio às aflições, às perseguições, às ameaças. Esses irmãos estavam firmes em Cristo Jesus. E Paulo está dizendo: essa fé é uma evidência dessa maravilhosa graça que está em vocês. É interessante, irmãos, nós percebemos essa realidade. Vivemos na nossa época versões piratas de fé. E precisamos contrapor para avaliar se de fato a fé que nutrimos é uma fé genuína. Por exemplo, na nossa época é muito comum
a fé composta. Sabe o que é a fé composta? Eu creio em Jesus, mas creio em mais algumas coisas. Jesus é um cara legal, mas tem outras coisas legais. Essa é a fé composta. Eu creio em Jesus, mas eu acho que com as coisas que eu faço, a maneira como eu faço bem, eu mereço um lugar no céu. Creio em Jesus e ao mesmo tempo em si mesmo. Eu creio em Jesus, mas eu creio que se eu guardar o sábado, aí eu estou salvo. Fé composta é Jesus e mais alguma coisa. Eu creio em Jesus, mas eu creio que para aliviar o meu karma, eu preciso fazer o bem para as pessoas. Eu preciso realizar boas obras. E quanto mais eu realizar boas obras, mais vai aliviando o meu karma. E na próxima encarnação, eu vou nascer melhor do que nessa. E quem sabe eu até alcance o nirvana. Fé composta. Tão presente nos nossos dias. Gente que está tentando servir, por exemplo, a Jesus e a Mamon ao mesmo tempo. Mas o que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores. Jesus deixou muito claro, irmãos, que ainda que nós dediquemos 90% da nossa devoção a Ele, não tem espaço para Ele. Só há espaço para Ele se a devoção do nosso coração for integral. 100% da nossa devoção. Quer ver outra versão pirata? Fé na fé. Nos nossos dias nós encontramos essa versão pirata de fé. É a fé na fé. Não, eu creio. E porque eu creio, as coisas acontecem. Eu tenho tanta fé, pastor, que as coisas se tornam reais. A fé não está em Jesus, a fé está na fé. Lembrei essa semana, por exemplo, de uma vez que fui pregar em uma igreja lá em Belo Horizonte. E a igreja tinha abraçado o que na época chamavam a visão da fé. O que era a visão da fé? A teologia da prosperidade. De que o crente não fica doente, o crente não passa por provação. E eu lembro, irmãos, que eu estava no banco, primeiro banco assentado. Logo que eu me passar a palavra, o pastor virou para mim e falou assim, eu não era pastor ainda, era seminarista. Falou, Dalmo, você sabe que aqui nós estamos na visão da fé. E eu queria te pedir para não pregar nada que confrontasse a visão da fé. E eu, irmãos, tenho uma tendência de responder as coisas assim de imediato. Às vezes isso é bom, às vezes isso é ruim. Às vezes a gente falha, até peca por falar o que não deveria ser dito. Mas quando eu vi, eu tinha falado, irmãos. Quando ele disse isso para mim, eu virei para ele e falei, pastor, o senhor fica tranquilo, que a única coisa que eu vou pregar aqui é a Bíblia. Se o que vocês estão pregando está na Bíblia, o senhor fica tranquilo. Mas você entende o que eu estou dizendo? A fé se tornou objeto da fé. Não é Jesus, não é o que a verdade é revelada, mas é a fé. Uma adoração à fé. Você quer ver uma outra versão pirata? Fé em si mesmo. A teologia coach, inclusive, tornou isso tão forte dentro das nossas igrejas. O que nós precisamos é desenvolver o nosso potencial. É experimentar a melhor versão de si mesmo. Deixa eu te dizer, sabe qual que é a melhor versão de você? Trapo de imundícia, é o que a Bíblia diz. A melhor versão minha e sua é algo que Deus detesta. Se nós olhássemos para a história da humanidade, isso ficaria tão claro, irmãos. Como nós pegamos, inclusive, todas as coisas boas que foram criadas por Deus e transformamos em coisas ruins. Gosto tanto de contemplar a natureza. Faz tão bem aos meus olhos. Às vezes, irmãos, até dentro da janela de um apartamento, a gente olha e vê as árvores em Maringá. E aquilo ali traz parece que uma higiene mental, uma coisa boa. Como o nosso Deus é rico, irmãos. Quanta riqueza na criação divina. Tem muita coisa que a gente não tem aqui mais, que de repente tem que assistir um programa, um documentário para ver na natureza. A gente vê as cores, a beleza das cores. Como a criação de Deus é bonita, irmãos. Mas sabe o que o ser humano faz? Ele pega aquela árvore que Deus criou e transforma num instrumento de tortura. Transforma num instrumento de morte. Não é disso, irmãos, que nós estamos falando nessa manhã? A cruz do Calvário é a melhor versão de nós mesmos. É isso que o ser humano tem potencial para realizar. Mas o nosso Deus é tão bom e tão cheio de graça que Ele pega as nossas piores obras e transforma em algo bom. Nosso melhor potencial, a cruz do Calvário na qual nosso Senhor foi crucificado. Mas sabe qual é o potencial de Deus? Ele torna a cruz
o maior instrumento de graça, de perdão e de redenção de toda a história. É essa graça, irmãos, que Paulo está anunciando a nós. É essa graça que Paulo diz que encontrou nesses irmãos. E como é que ele encontrou? Porque eles possuíam uma fé pura, uma fé genuína, a fé que era posta exclusivamente no nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a fé genuína tem Cristo como alvo, o Evangelho como fundamento, a pregação da palavra de Deus como instrumento e a igreja como a grande guardiã e baluarte da verdade. Será que nós estamos celebrando isso ainda? Manhã de ceia, irmãos, é manhã de reflexão. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Essa fé maravilhosa que Paulo diz que encontrou nos Colossenses, e que espero eu seja encontrada em cada um de nós nessa manhã. Sabe o que mais que Paulo diz? Paulo fala acerca da esperança da glória. Paulo diz no verso 5 o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Paulo está mostrando então que essa graça é evidenciada não só por uma fé pura, uma fé genuína em Jesus, mas por uma esperança pura, uma esperança genuína, a esperança da glória. Da mesma forma, irmãos, nós vivemos tempos de falsas esperanças, de versões piratas de esperança. Já contei aqui do jovem que certa vez conversando comigo, eu perguntei para ele o que é que fazia ele levantar todo dia e trabalhar e realizar o que ele tinha para realizar, o que é que motivava o seu coração, em que ele tinha fé, qual era a esperança dele. E ele virou para mim e falou: pastor, eu tenho muita esperança na humanidade. E eu lembro que eu respondi para ele, irmãos, mais uma vez, quando eu vi eu já tinha falado. Eu levantei, botei a mão no ombro dele e disse para ele: eu nunca imaginei que eu ia dizer isso para alguém. Ele era um ateu, mas eu disse para ele: você tem mais fé do que eu. Essas versões piratas de esperança. Quer ver uma versão pirata de esperança? Esperança política. Não estou dizendo que o crente não possa se envolver com política, que não seja importante para nós escolher bem os nossos candidatos. Estou dizendo isso não, irmãos. Não estou dizendo que a nossa vida possa melhorar ou piorar na medida em que nós escolhemos nossos representantes. Não é isso que eu estou dizendo. Mas o melhor de todos ainda está quem? Mas tem muita gente que está fazendo disso a sua esperança. Vive buscando o céu na terra. E crê que na política ele vai encontrar essa resposta. Versão pirata de esperança. Esperança financeira. Pastor, o dia que eu alcançar a tão sonhada liberdade financeira, agora acabou. Agora minha vida vai ser boa. E quantas pessoas chegam lá, irmãos, e descobrem que isso não é tudo. Aliás, tem algumas que descobrem no pior momento. Lembra do que disse Jesus? Louco, essa noite pedirão a sua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Ou seja, você viveu em função disso tudo e agora vai se esvair como o vento. Não estou dizendo, irmãos, que nós não podemos e não devemos buscar ter uma vida melhor, progredir financeiramente, mas por favor, meu irmão, não ponha nisso a sua esperança. Tudo isso passa. A Bíblia diz que esse mundo passa como a erva, como a flor da erva, como a palha. Você quer ver uma falsa esperança? Esperança tecnológica. Pastor, o homem agora está se desenvolvendo de tal maneira, nós vamos encontrar a cura para o câncer e vamos viver eternamente. Tem gente com esse tipo de sonho, irmãos. Não estou dizendo que a tecnologia não possa ser usada para o bem, que a gente não possa ter uma vida melhor com algumas questões tecnológicas, mas estou dizendo, irmãos, que a nossa esperança é uma só. Ela tem nome. A nossa esperança chama-se Jesus Cristo. É nele que nós colocamos os olhos. É ele que nós aguardamos. Que alegria poder declarar isso. Jesus Cristo é a nossa grande esperança. Corro, irmãos, para a gente poder terminar. Lembra daquilo que aconteceu em Isaías capítulo 6? A Bíblia diz que no ano da morte do rei Uzias, Isaías teve uma visão. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando?
que Isaías tinha colocado a esperança em outro lugar. Aliás, você sabia que o apelido de Uzias era Esperança de Israel? Morre o rei, que foi tão bom para Israel naquela época, que era tido como uma grande esperança. Isaías está desanimado, entristecido, como eu e você ficamos muitas vezes. Mas de repente ele tem uma visão. E qual é a visão de Isaías? Aquele que reina eternamente. Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. A esperança de Isaías foi renovada no lugar certo. Lembra do que aconteceu com Josué e com o povo? A grande esperança do povo era Moisés. Moisés era o grande libertador. Agora com Moisés vai dar certo. E eles chegam de frente para a terra. Basta só atravessar o Jordão e agora toma posse da terra. E Moisés morre. Mas o Senhor aparece a Josué e diz a ele: não temas, ser forte e corajoso, porque eu farei com que você leve o povo para herdar a terra. E a verdadeira esperança é renovada no coração de Josué e do povo. Josué fica tão animado que dali para frente, irmãos, Josué apruma. Josué provoca o povo e diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E o povo atravessa o Jordão a pés enxutos e entra na terra, luta contra os inimigos que teve de enfrentar e alcança a promessa de Deus. Verdadeira esperança, que não é Moisés, que não é Uzias, que não é político nenhum, mas que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E para terminar, irmãos, Paulo ainda vai apresentar a terceira e última expressão dessa graça. Verso 8, Paulo diz assim: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Paulo diz então que essa graça foi evidenciada pela fé genuína em Cristo, fé pura, pela esperança correta, a esperança que é exclusiva de Cristo, mas também pelo amor fraternal, o amor como dádiva do Espírito. A fé em Jesus, a esperança do Pai, da glória eterna com o Pai, e o amor do Espírito Santo. Eu quero concluir aqui, irmãos, mas é importante mostrar que aqui nós temos inclusive a expressão máxima dentro dessa tríade expressa e exposta pelo apóstolo Paulo, ao ponto de lá em Coríntios Paulo dizer: agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Dessas três, porém, a maior é o amor. Sabe por que Paulo diz que o maior é o amor? Porque dos três é o único que é um atributo divino. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz que Deus é fé ou que Deus é esperança. Aliás, fé e esperança têm um propósito temporal. Você sabia disso? Vai chegar o dia que nós não vamos precisar mais de fé, porque nós o veremos face a face. Vai chegar um dia que a gente não vai precisar mais de esperança, porque a nossa esperança vai ser consumada. Mas sabe o que nós ainda vamos levar? O amor. O amor vai permanecer conosco por toda a eternidade. Esse amor, irmãos, que também tem uma versão pirata, barateada na nossa cultura. Nossa cultura chama tanta coisa de amor, mas a Bíblia nos ensina qual é a verdadeira expressão do amor. A verdadeira expressão do amor pressupõe o outro. Você sabia disso? Você já reparou que você não vê a Bíblia o tempo inteiro falando sobre amar a si mesmo? Até mesmo quando parece que ela diz: amarás pois ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Na verdade o que a Bíblia está fazendo é uma provocação. O que ela está dizendo é: para de olhar para você, olha para o próximo. O amor pressupõe alguém, e esse alguém é tanto o nosso Deus quanto você, meu irmão, de carne e osso, que está sentado aqui comigo. Sabe qual que é a beleza desse texto, irmãos? Que ele nos apresenta essa igreja maravilhosa, que é a verdadeira expressão de amor de Deus. Claro, não é o amor que dá para as pessoas tudo o que elas querem. É o amor que oferece às pessoas tudo aquilo que elas necessitam, tudo aquilo que elas precisam. Você que é pai sabe do que eu estou falando. A melhor expressão de amor não é dar tudo que os nossos filhos querem, é dar tudo aquilo que eles precisam. E eu e você, meu irmão, somos chamados a viver dessa forma. Concluo dizendo o seguinte: penso, irmãos, que hoje nossa cultura não valoriza tanto a graça de Deus, por causa da nossa visão distorcida e minimizada da nossa condição de pecado.
Quando somos convencidos pelas Escrituras da gravidade do nosso pecado, consideramos as dádivas da graça as mais importantes e preciosas. A Igreja de Cristo, então, irmãos, é essa comunidade que vive e proclama a graça de Deus, evidenciada na fé verdadeira em Jesus Cristo, na esperança da glória do Pai e no amor do Espírito Santo. Termino com aquela pergunta do início: o que é uma pessoa agraciada para você? Espero que, à luz do que Paulo disse, seja alguém que nutre uma fé pura, genuína em Jesus, que permanece crendo mesmo contra a esperança, firmemente esperando em Cristo, e que nutre um amor profundo no seu coração, amor que é evidenciado pela maneira como vive com os seus irmãos. Amém, meu irmão?